mas eu disse assim, que a gente se conhece ao vivo. Vamos lá, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal. Em um minuto nós vamos começar também na FM. Estamos aqui nos preparando nos bastidores virtuais. Já vamos contar que temos uma convidada aqui. E é sempre uma convidada de qualidade nessa Agenda rádio. positiva, Paulo Marques. Acertei. Um dia você vai fazer isso bem bonitinho, sem você... Um dia você vai acertar bonito. Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Cultural. Boa noite a todos que estão na FM, na sintonia de 87.7. Hoje nós teremos notícias da semana, vamos ter atualizações sobre o Covid-19 e também começaremos com o nosso quadro Agenda Positiva, com o querido Paulo, que vai apresentar a sua convidada. E vamos debater também um tema muito importante: como ficará a sociedade pós-pandemia? Boa noite também ao meu colega Vinícius, jornalista, que faz parte aqui da nossa equipe, da nossa mesa. E, Paulinho, faça as honras. Pode começar aí a sua agenda positiva e dar início a essa edição. Obrigado, Flávia. Obrigado, Vinícius. Boa noite, você, caro ouvinte, que nos ouve diretamente aqui de Sorocaba. São 8h04. Eu estou falando aqui da minha casa, a Flávia da casa dela, Vinícius da dela, e a nossa convidada, Liana Gomes, falando de Brasília, porque nesse momento estamos em casa para que nós nos sintamos seguros e você também. A agenda positiva de hoje, ela vem com algo que tem deixando todo mundo em polvorosa, que é a questão do novo normal. Uma onda que vem crescendo todos os dias no mundo e todo mundo querendo debater sobre como que serão a vida das pessoas e as relações numa sociedade pós-pandemia, ou seja, o que será normal daqui para frente. E é com essas e outras questões que hoje a gente vai conversar com a Liana Gomes. Liana Gomes é uma terapeuta integrativa em Brasília. Ela trabalha com essa atividade há vários anos, depois ela vai dar mais detalhes disso, que eu também não quero entrar muito nessa série para não falar besteira. Mas o objetivo de hoje é a gente começar a perceber como que nós, enquanto seres humanos, podemos nos colocar melhor daqui para frente para que esse novo normal seja um normal positivo e interessante para a gente poder viver aí tranquilo, feliz, saudável e de harmonia e paz com o mundo e paz com a vida. Boa noite, Liana! Boa noite, Paulo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, ouvintes. Muito agradecida pelo convite para a gente conversar, bater esse papo hoje. Vai ser bem interessante. Vamos lá. Liana, conta um pouco do que você faz na sua atividade enquanto terapeuta integrativa. O que é isso? Tá. Então, terapeuta integrativa, né? Do que se trata? Eu sou uma terapeuta normal, que tem abordagem de anamnese com os pacientes, no entanto, na hora da gente trabalhar as questões que surgem, eu aplico algumas técnicas. No caso, eu estou trabalhando bastante com o Theta Healing e com a barra de Axis, exatamente porque eu estou fazendo terapia online, né? Eu não estou me encontrando mais com os meus pacientes. E essas duas terapias, elas têm uma premissa da gente reprogramar o sistema de crenças, né? Tendo o entendimento de que tudo que a gente vive na vida, de bom e de limitação, vem a partir de um sistema de crenças que nós temos, né? Já posso falar o que é um sistema de crenças? Pode, até porque quem está em casa nos ouvindo vai ficar muito interessado em saber assim, gente, o que é o sistema de crenças? O que é isso que ela está comentando? Porque muitas vezes as pessoas elas chegam aqui e não entendem realmente algumas frases, algumas palavras. E a gente sempre tenta traduzir de uma maneira bem ampla para que quem está em casa nos ouvindo consiga perceber que isso também tem que ser acessível para ele. O objetivo realmente desse quadro é trazer uma informação clara e objetiva para que todos consigam sair daqui tinindo com a informação. Ok. Então, uma coisa muito importante para se entender do que compõe um sistema de crenças. O sistema de crenças é tudo aquilo que a gente sente. É muito importante a pessoa perceber isso.
Não é o que a gente pensa, né? Porque a maioria das pessoas fala: nossa, eu tenho um pensamento tão positivo, eu trago sempre o pensamento positivo para a minha vida. Ótimo, o pensamento positivo é importante, desde que esse pensamento positivo acompanhe uma sensação física e mental de que aquilo é verdade, né? Então, por exemplo, um exemplo, né, que eu costumo dar bastante esse exemplo. Você vai participar de uma entrevista de emprego e você está pensando super positivo, que você vai conseguir, que você vai mudar a vida, que você vai aumentar seu salário, você começa a fazer planos, e você se prepara para essa entrevista, e quando você chega no local, você é tomado por um sentimento de medo, e aí é isso, nesse momento, que as suas crenças começam a aparecer. Ter medo do novo é uma crença? Oi? Ter medo do novo, do que ainda não aconteceu, pode ser uma crença? Total. Medo do futuro. Ansiedade é sinônimo de medo do futuro. Todas as crenças, não vou dizer todas, né? Mas a maioria das crenças que geram ansiedade é medo em relação ao futuro, né? Então você chega nessa entrevista e você está super confiante mentalmente. Você acha que você está preparado, você tem conhecimento do que vai ser tratado ali. Só que quando você entra na sala e você vê, por exemplo, as outras pessoas que também vão fazer a entrevista para ocupar o seu mesmo cargo, você começa a ser tomado por uma sensação de ansiedade, de medo, de entendimento. Não, eu não sou boa o bastante, todas essas pessoas que estão aqui são melhores do que eu não sou bonita o bastante, eu não sou inteligente o bastante. E aí você vai deixando isso tomar conta de você, e aí quando você vai fazer a sua entrevista, você é tomado por essa crença de que você não é boa o bastante, e ali mesmo você destrói o seu futuro. Então, o interessante é você fazer terapia, em terapias, né? Você pode fazer várias terapias para buscar reprogramar esse sistema de crenças, e isso é absolutamente possível, porque da mesma forma que a gente cria a crença, a gente descria a crença. Né? Quando porque eu vou em criar uma crença, por exemplo, a gente está vivendo uma questão agora onde tudo nos dá medo. Sair de casa sem máscara já dá medo, sair com a máscara, então, cria um outro tipo de medo, porque eu não sei se a pessoa que está na rua estará com máscara ou não, e posso correr o risco de me infectar com o coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não entende ou não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Daqui 2 semanas, daqui mais um mês, né? Se a gente for fazer umas contas aí para trás, acho que a gente estava em mais ou menos 60 dias dentro de casa, vivendo essa situação toda, com muitas emoções e muitos conflitos. Na sua opinião, como que a gente pode lidar hoje, nesse momento, com esse medo do que vem pela frente, mas a gente não sabe o que é esse vem pela frente, né? A gente não tem uma bola de cristal onde a gente consegue ter uma definição do que é essa questão de futuro. E a gente nem vai falar assim, mas a gente pode pensar em alguns cenários. Eu acho que nem todo mundo hoje tem essa vontade de querer entender cenário. Ela quer se sentir segura, né? E quer, de uma certa forma, minimizar esse medo que ela tem em relação ao que vem para ela frente. O que você acha que a gente pode começar a fazer com tudo isso? Paulinho, sua pergunta é fantástica. Nós temos uma grande ânsia por controle. A gente quer controlar tudo na nossa vida. Só que o controle é uma grande ilusão. Eu acho que o controle é uma das maiores ilusões que a gente tem na vida. Por isso que a gente é tão acompanhado pela ansiedade. Então, o que eu posso dizer para o momento agora que a gente está vivendo, a primeira coisa é aceitar o que está acontecendo. Porque o que eu observo nos meus atendimentos é que existe uma não aceitação muito forte, sabe? Eu não aceito isso. E aí é bem complicado, porque nós estamos vivendo uma situação que ela é o que ela é. Então, a partir do momento que você aceita que a gente está vivendo isso. A gente não queria que isso acontecesse, né? Ok, mas está acontecendo.
está acontecendo, né? Então, não tem como fugir do que é. Então, quando a gente aceita, a gente abre mão do controle. Por quê? Porque na aceitação, a gente vai buscar fazer o melhor que a gente pode. E a primeira coisa é abrir mão do controle. Porque o controle, ele gera essa ansiedade de que eu quero controlar todo o meu ambiente. Ok, eu me sinto protegida em casa, eu acho que quem pode ficar em casa tem que ficar em casa mesmo, fazendo o possível para ficar em casa. Mas né, algumas pessoas não conseguem. Eu, por exemplo, eu moro sozinha, então uma vez por semana eu vou ao supermercado, no supermercado local, perto da minha casa, e tomo todas as providências possíveis. Vou de máscara, se tá cheio, eu fico fora, aí eu entro, tomo distância, vou. Quando eu chego em casa, eu lavo tudo. Eu lavo todas as embalagens. Então, assim, tem os procedimentos que a gente adota para nos proteger. A gente Mas teve como é que que eu aprender a vou viver garantir na realidade, né? Tem que chegar em Desculpa, casa, a gente teve que aprender a viver numa nova realidade, né? Chegar em Exatamente. casa, te deixar o sapato do lado de fora, não ficar Isso. circulando com aquela roupa da rua de dentro, saber como Exatamente. tirar a máscara, né? E aí, essa novidade toda acaba muitas vezes deixando a gente muito tenso, né? E você falou da questão da ansiedade. Essa ansiedade, ela é normal, ela era esperado, existe uma forma da gente poder lidar com isso de uma maneira menos dolorida, porque cada um reage de um jeito. Então, tem gente que não sabe identificar se é ansiedade, se é uma tensão, se é um medo, porque parece que tudo é a mesma coisa, né? Então, o que eu percebo é que está tudo aflorado. Uhum. Tudo aflorado. Tudo aflorado. O medo, a raiva, o ressentimento, a necessidade de controle, a ansiedade. A ansiedade, ela é uma... assim, a gente pode juntar várias coisas e colocar dentro da ansiedade. Mas vamos falar, por exemplo, assim, do medo. O medo, ele é uma emoção, porque a ansiedade é um sentimento. Eu não sei se depois vai ter tempo da gente fazer essa diferenciação entre emoção e sentimento. O medo, ele é uma emoção que nos leva para a cautela. Sim. Ou seja, se eu tenho medo, eu não pulo de um prédio de 20 andares, porque eu sei que eu vou morrer. Tá? A ansiedade está no não controle do outro. Como é que eu vou sair na rua e me encontrar com uma pessoa que está sem máscara e ela vai espirrar em cima de mim e eu corro risco, né? Isso gera ansiedade. Mas como eu estava te falando no início, né? Tá tudo muito à flor da pele. A raiva, a mágoa, o ressentimento pelas pessoas que não estão tomando cuidado, pelas pessoas que estão colocando a minha vida em risco, mas ao mesmo tempo também o que está emanando muito fortemente do ser humano é a compaixão, a solidariedade, o olhar do outro ser humano que está ali na minha frente, de eu ter compaixão por ele estar, às vezes, sem poder ficar em casa. Eu, por exemplo, eu fico da minha janela olhando as pessoas que estão limpando a rua, deixaram de ser invisíveis. Então, assim, várias percepções que todos nós estamos tendo em relação ao outro, né? Mas são dois fatores que eu acho que são super importantes. Um é você aceitar o que é, porque não aceitar não te leva para lugar nenhum, muito pelo contrário, só te gera mais angústia e mais ansiedade. Outra coisa é encontrar meios, sejam eles quais forem, de diminuir o padrão de controle pelo aquilo que você não tem controle algum. Fazer o seu melhor, fazer o que você tem que fazer, que é cuidar de si, cuidar do outro. Quando você sai à rua, você ser um cidadão e se preservar e preservar o outro. Uhum. O máximo que você puder se afastar de pessoas que não estão levando isso a sério. Mas também, assim, sem gerar conflitos e violência, que é o que a gente tem visto bastante, né? As pessoas se tornando muito violentas com quem não está sendo gente boa, né? No caso, assim, de ser um cidadão se preocupando com o outro. Então é isso. Aceita o que é,
Porque dentro do padrão de aceitação, você se torna criativo, e aí você parte para um padrão de solução, e não de vitimização. Porque isso que a gente está vivendo, a gente vai viver por alguns meses ainda, né? Então, uma coisa é aceita, vive o hoje, seja grato pelo privilégio de poder estar em casa, e seja cauteloso e bondoso consigo mesmo, quando você tiver que sair de casa, seja um cidadão, seja o mais próximo da visão do todo que você conseguir chegar. Então, o que você pode fazer? Você pode meditar, né? Ter esse costume de meditação diária. E aí, o que você faz? Você reaprende a respirar, entrar em contato consigo mesmo a partir da respiração. Você pode procurar várias coisas no YouTube, na internet, tem várias meditações que você pode fazer. Respira. 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 Que aí isso traz alívio, isso te leva para um lugar de calma, e a calma te traz para um processo de conexão com aqui e o agora. Eu sempre brinco que a gente tem que respirar e não pirar, né? E um outro aspecto que a gente vem percebendo nesse momento é um outro tipo de valorização. Então, a gente hoje valorizou o local, né? Quanto mais vizinho e mais conhecido, melhor para que a gente consiga se sentir mais seguro. E esse local o quê? É você, igual você comentou, comprar aí no bairro da sua casa, num lugar mais próximo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também foi dando outros significados e foi ressignificando o contexto chamado casa, né? E aí a casa acabou assumindo um outro papel diferente nas nossas vidas, onde você tem agora novos rituais, novas formas de você poder consumir as coisas. Por exemplo, até então era muito difícil a gente acreditar que a gente hoje estaria falando para o mundo, né? Porque por mais que o programa seja aqui em Sorocaba, você está falando daí de Brasília, tem pessoas nos ouvindo de vários lugares. A gente consegue transmitir isso ao vivo, são 8 horas e 20 minutos, de uma terça-feira, 12 de maio de 2020. E a gente consegue dar outras situações para a gente nesse momento, né? Como que você acha que a gente pode transformar tudo isso de uma maneira simples para poder conviver melhor com essa nova ressignificação de casa? Com esse novo ritual que a gente teve que fazer. Horários foram trocados para dormir, para acordar, as pessoas agora fazem sua ginástica dentro de casa, na frente da televisão, começaram a fazer até pão, as pessoas agora hoje conseguem pegar receitas de pão pela internet ou com outras pessoas e fazem o seu próprio pão. Como que a gente lida melhor hoje com esse novo ambiente chamado, sei lá, uma casa no novo normal? A gente pode dizer assim? Bom, Paulo, as pessoas me procuram com uma visão de problema para eu poder ajudá-las a resolver, né? Então, no quesito casa, inicialmente, as mulheres estão muito sobrecarregadas, porque elas estão... A maioria dispensou as secretárias, as que ajudavam a cuidar da casa. Sim. As crianças estão em casa, os filhos estão em casa, estudando em casa. As mulheres estão cuidando da casa e trabalhando em casa. E as mulheres que me procuram, que estão passando por tudo isso, elas vêm com uma questão de muito cansaço. Porque... latidos aqui, né? Latidos, muitos cachorros ao meu redor também. Por quê? A mulher estando em casa, os filhos vão para cima da mãe, o marido, né, meio que também... Isso eu estou falando das pessoas que estão me procurando, eu não estou dizendo que isso aconteça com a maioria das pessoas, mas as minhas... A Liana está aqui, mas ela não traz verdades, né? A Liana literalmente coloca a percepção que ela tem da vida do dia a dia dela, né? Exatamente. Então, ela quer dar conta de tudo, porque parece que a gente tem que dar conta de tudo. Então, o que eu trabalho com... Eu vou falar das mulheres primeiro, depois eu vou falar das outras questões.
Eu falo para as minhas pacientes, mulheres que estão em casa trabalhando e que têm filhos e são casadas, é que relaxem. Deixa a louça suja, deixa a roupa no chão, porque senão ela se torna prisioneira dentro de casa. Tem que estar tudo certo, tem que estar tudo muito controlado. Inclusive, eu escutei uma paciente minha me falar o seguinte: eu tenho que controlar a paz dentro de casa. Eu falei assim, então deixa a paz rolar, mesmo que essa paz signifique atrito entre os filhos, para que as pessoas assumam a responsabilidade de que, nesse momento, somos todos responsáveis pela limpeza da casa, pela organização da casa, pela utilização otimizada do tempo, né, de estudar, de jogar, de brincar, de conversar. Então, assim, é o que eu tenho falado para as minhas pacientes. Deixa a coisa rolar com mais suavidade, com mais alegria, para que você não tenha um ataque, né? E que, por si só, as pessoas sintam que o que você está fazendo não é obrigação só da mulher. Então, o homem se torna mais colaborativo, os filhos se tornam mais colaborativos, e aí, para esse novo que a gente está vivendo, eu acho que é importante a gente ver as questões com mais suavidade, com mais alegria e com menos perfeição. Onde todo mundo tem a sua contribuição para poder transformar isso melhor, né? As pessoas acabam contribuindo para que essa jornada ela seja um pouco melhor, seja mais suave, né? E aí, olha como que é interessante. Esse quadro, a gente sempre tenta trazer assuntos que são realmente positivos e cada pessoa que vem com uma pegada, né? Semana passada a gente estava aqui com a Patrícia Rezende, que é de Brasília. Patrícia, se você estiver nos ouvindo, um beijo para você. E a Patrícia ela é mais enérgica, a Patrícia vibra, então a gente estava naquela loucura. E aí chega a Liana com toda a serenidade, eu tô aqui assim, ó, você tá falando respira, eu tô respirando, eu sei que o Vinícius também tá respirando, porque a gente precisa, nesse momento, ter uma nova forma de poder levar essa situação toda, né? E aí, o que a gente percebe, as pessoas começaram a consumir um outro tipo de coisa. No seu trabalho, por exemplo, você acredita que as pessoas estão mais propícias a consumir, eu vou chamar de produto, mas me corrija se eu estiver equivocado, produtos que deixem elas mais tranquilas, mais, eu vou colocar mais felizes nesse momento para que elas consigam levar, por exemplo, ela não pode sair para comprar um livro, ela acaba adquirindo um livro pela internet, ela não está mais pensando em consumir roupas, mas muitas vezes ela pensa numa comida que até então ela pensava que ela não iria comer, ou porque ela achava que era injusto, porque ela se preocupava muito em manter um corpo magro, um corpo sarado, mas que nesse momento a gente quer estar meio reconfortado, né? A gente quer se sentir confortável. E a gente sabe que tem algumas comidas que deixam a gente um pouco mais acalentados. O que você acha disso? A gente está ressignificando. Eu escutei uma expressão outro dia, eu achei muito interessante. A gente está trocando pneu com carro em movimento. Então, a gente está aprendendo muita coisa que a gente achava que não era importante, sabe? Primeiro, a gente tinha as pessoas que trabalhavam para a gente dentro de casa, que providenciavam tudo, e agora a gente está tendo que, de repente, tomar as próprias providências. Então, viver o momento criativo de poder fazer a comida para gente, sabe? É um momento de reencontro com o cheiro, com os sentidos. E assim, e é com tudo, é com o olfato, é com o paladar, é com a visão, é com a estética. É de ter a colaboração de uma pessoa na cozinha fazendo alguma coisa junto com a gente. É um novo ritual onde a gente integra. E é maravilhoso, sabe? De se olhar e de se perceber novamente, sem maquiagem, descalço. É tipo se permitir, né? Se permitir. Essa palavra é maravilhosa, Paulo. Se permita se descobrir, se permita ser preguiçosa, se permita não querer fazer aquilo na hora e tudo bem.
sabe? A gente talvez não Muito precisa ficar dando o nosso melhor sempre, porque o que fica aparecendo não. que as pessoas querem nos cobrar o tempo inteiro, que você tem que dar o seu melhor. Olha, agora que você teve a oportunidade, faz aquele curso, e o que apareceu de curso para as pessoas fazerem, né? E toda hora você agendando um curso, e agora a live, a gente está vivendo agora no momento de gerenciamento de live. Olha, você que está aí do outro lado e que não sabe o que fazer numa nova atividade, pensa aí, ó, gestor de lives, isso aí é uma nova profissão, que as pessoas não acreditaram que seria possível. E gera um desespero para a gente ter que fazer aquilo por muito tempo, e acaba não sendo prazeroso isso. Liana, tá me ouvindo? Tô. Oi. Liana, a gente estava falando sobre, Oi, você falou muito sobre crenças, né, no começo, e agora nesse novo ritmo de vida, em que as pessoas, como o Paulo bem frisou, algumas têm medo, assim, tem uma certa visão exagerada, eu posso sair na rua, ser infectado, tudo mais. Essa nova visão vai criar novas crenças no pós-pandemia? com certeza. Com Novas certeza. crenças vão ser criadas? Com certeza. Muitas pessoas estão entrando num turbilhão do medo e provavelmente quando isso tudo acontecer, infelizmente vão procurar voltar para um sistema de, como é que posso dizer assim uma melhor palavra, de anestesiamento. Quero me anestesiar novamente e viver a ilusão do passado. Só que o mundo que a gente vivia, ele não volta mais. A gente vai... nós já estamos caminhando para um novo mundo onde as percepções estão mudando. E outras pessoas estão buscando cada vez mais o autoconhecimento. Esse olhar do outro, né? É o que eu tenho escutado muitas pessoas falarem. As pessoas estão se tornando cada vez mais solidárias, estão vivendo em comunidades, se preocupando em, por exemplo, comprar aqui no mercado da vizinhança para que o dono não venha ter que falir e tal, não sei o quê. Espero que isso não acabe. E eu acho que isso que está acontecendo com a gente, em algum nível, seja ele alto ou baixo, mesmo aquelas pessoas que estão dizendo assim, isso aqui para mim não está significando nada, está mudando a percepção do eu, do que eu sou, que contribuição eu posso ser para o mundo, até para aquelas pessoas que querem voltar para o igual, quando elas perceberem que elas não podem voltar para o igual, elas vão buscar outros valores. E é um olhar, Flávio, para dentro. Ele ficou para trás, né? É sempre um dia anterior. A gente deixa... Quando a gente dorme, eu sempre tento fazer essa relação. Eu dormi, quando eu acordo no outro dia, esse outro dia é diferente daquele que passou. Então, o que passou, ficou. Ele não vai mais voltar, né? Se eu comi enlouquecidamente 5 pães, claro que isso não acontece comigo, mas se eu comer os 5 pães, eles ficaram lá atrás. Não quer dizer que eu vá comer os 5 pães agora, ou vou comer até mais ou não. Mas é uma nova vida. Paulo, nós mudamos o tempo todo, o tempo inteiro. E geralmente as pessoas buscam terapia para trabalhar a dor, né? Se você para de resistir às mudanças que acontecem com a gente o dia inteiro, o tempo inteiro, a gente diminui bastante a produção de dor interna. Então, como a Flávia perguntou, né? As crenças vão mudar? As crenças já estão mudando, sabe? Percepção de um mundo melhor. Que contribuição eu posso ser para o mundo? Eu tenho observado muito isso. Uma consciência do eu e do eu para o mundo, sabe? Que contribuição eu posso ser para o mundo? Em vários níveis, até na tentativa de manter o velho, o que não será possível. Sabe assim, quando a gente termina um relacionamento e fala assim para a pessoa, volta para mim, vamos fazer, viver aquela vida como era antes? Isso é simplesmente impossível. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa. Quer dizer, então, que as pessoas que hoje estão sozinhas nas suas casas são solteiros que hoje tiveram que ser solteiros. Deixaram a sua relação lá na quarentena com os seus. A partir de agora, ou quando tudo for permitido novamente, que essas pessoas se encontrarem, elas vão recomeçar ou elas vão começar de onde elas pararam? É tudo novo. Você imagina
você ser tocado novamente pela pessoa que você ama. É um novo toque, é um novo cheiro, é uma nova forma da gente perceber o ser humano, a pessoa. Vai ser, assim, uma maneira de valorizar até mais o que a gente já tinha. E eu sempre digo, vocês que estão aplaudindo, o pessoal da saúde, o pessoal, os lixeiros, os motoristas, quando tudo voltar, continue aplaudindo, né? O reconhecimento, ele tem que ser contínuo, não só numa situação aí de crise ou de pandemia. Paulo, eu queria só ler o comentário, tem bastante comentário para eu ler na página? Se dá licença, é só para... Claro! O Alessandro Cardoso quer saber notícias do presidente. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto aí, eu e o Vinícius de Paula, né, Vini? Linei. Oi, Linei, mandou boa noite. A Estela Rodrigues falou ótimas reflexões. Meu maior medo recente é com a falta de cuidado das outras pessoas que não estão na nossa volta. A Estela também acrescentou, com a aceitação dessa situação atual do vírus, nos prepara também para entender que não voltaremos ao normal do início do ano, e sim de um novo normal, como Átila sempre fala em seus vídeos. A Linei também colocou aqui, eu tenho uma pergunta à convidada, por que ficar em casa cansa mais do que sair trabalhar? A Estela Rodrigues também colocou, nessa quarentena também tem a cobrança de ter que ser produtiva a todo momento. Isso é muito pesado mentalmente. E a Linei tem uma última pergunta também à nossa convidada. O que é anestesiamento? Quais são as atividades usadas para essa autoanestesia? A primeira pergunta foi por que cansa mais? Do que trabalhar. Pergunta da Linei. Bom, primeiro porque você está num espaço onde você não pode sair dali. Então, várias coisas chamam a sua atenção e às vezes você é levado para um lugar onde você... Eu escutei isso de uma paciente minha. O trabalho me distraía e agora eu estou dentro de casa, trabalhando dentro de casa. Então, é o acúmulo de atividades, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem que trabalhar, tem que lidar com a casa, fazer comida, limpar a casa e, principalmente, na sua mente inconsciente, você está aprisionada. Nós estamos aprisionados. Nós estamos dentro de uma gaiola. Então, eu estou cansada dentro de casa, eu não posso sair, não posso ir dar um passeio para me distrair. Então, isso cansa muito, a sensação de estar aprisionado, de ser uma prisão. Eu estou numa prisão. Porque eu não Redes de tô, apoio, você acha que são fundamentais nesse momento? A gente tem apoio de amigos, de colegas de trabalho, de familiares, que por mais que a gente não se encontre, a gente tem a alternativa das lives, né, da mobilidade. Isso ajuda? Olha, ajuda muito. Você sabe o que ajuda muito? Rir. Gargalhe. 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 Ria, procure filmes engraçados, conversar com pessoas engraçadas, ver coisas engraçadas. Rir mexe músculos no seu corpo e você acaba liberando a endorfina. Mas, assim, rir é um enorme remédio, sabe? Rir pra não chorar. Ria. Procure coisas interessantes para você rir. Provoque o riso. Brinque, sabe? Saia do sério. Não leve tudo tão a sério, sabe? Porque tá tudo pesado, energeticamente pesado. Liga para aquele seu amigo piadista de vez em quando, que conta a piada mais sem graça, mas ria da piada sem graça do seu amigo. Liga para aquele seu tio que no Natal do ano passado perguntava se era para ver ou era para ver. Aí liga para ele, pede para ele poder fazer essa piada, né? E você vai rir dessa piada Não, que foi contada no Natal. A gente vai esperar isso, né? A gente está sentindo falta do menor contato. Por exemplo, o Dia das Mães, né? Domingo agora. A gente se viu privado de dar um abraço na mãe da gente, né? Isso tudo está trazendo novos valores para a gente. É verdade. Nas menores coisas, no toque, no beijo no rosto, no pegar na mão, no sorrir para o outro, né? Diana, falar nisso,
como vai ser no novo mundo? As pessoas vão voltar a pegar na mão, a se beijar, a se abraçar, porque o que eu mais ouço é assim, nossa, no novo normal, eu não vou querer pegar mais em ninguém, porque eu não sei, né, se essa pessoa se lavou direitinho, como é que será que vai ser isso, né? Se a gente for observar a evolução do homem, né? Não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta mais rápido. Nós Ou vamos seja, nos adaptar a... Aí nós vamos ser criativos. Nós vamos ser criativos numa nova forma de escolha. Você acha que a máscara vai ser a nova camisinha? Desculpa. A máscara talvez seja a nova camisinha? Nós vamos escolher melhor as nossas relações carnais, porque estava tudo muito banalizado. Né? A gente disputava que a gente beijava mais numa noite, né? Beijei 7, beijei 10. Eu não, porque eu não faço mas assim, a gente vai voltar para um lugar. Eu quero te tocar, mas antes a gente apresentar agora eu não tenho coronavírus, né? Então assim, vai ficar tudo muito. A gente vai ter cuidado e a gente vai se adaptar dessa forma. A gente se adapta. Então, assim, eu vou beijar todo mundo? Não, eu vou beijar aquela pessoa que eu sei que não vai me trazer perigo. Então, assim, o nosso cérebro se adapta, a nossa mente, o nosso corpo se adapta. E a segunda pergunta foi sobre o anestesiamento, né? Como é que a gente anestesia? Fingindo que nada está acontecendo. Nós somos anestesiados, a gente... o celular anestesia a gente, o computador anestesia a gente, filmes, televisão, a falta de contato, a falta de olho no olho, tudo isso é anestesiante. Então, o que está incomodando é que a gente está tendo que se olhar. Então, quando isso tudo acabar, algumas pessoas vão buscar retornar para isso, não ter contato com a própria dor, não ter contato com as próprias emoções, com os sentimentos, e não se olhar, né? Mas isso também vai ser bem difícil, porque a maioria das pessoas está se olhando. Então, eu não vou voltar para o meu velho parceiro, eu não vou voltar para a minha velha família. Está tudo novo. Está tudo novo. Eu tenho tido conversas com uma sobrinha minha de 22 anos, que eu estou encantada com ela, porque ela está indo para dentro sem medo. É o que a maioria das pessoas está fazendo, né? Então, respondendo a pergunta da ouvinte, né? A gente se anestesia não se olhando. Estou me anestesiando, eu estou buscando coisas fora e não dentro. É isso que é anestesia, gente. Perfeito. Paulinho, parabéns aí pelo quadro, viu? Agenda Positiva. Foi muito bom, uma energia muito legal. E obrigado, Liana, pela sua participação. Te convido aqui para vir mais vezes, para fazer essas reflexões maravilhosas, né? Depois eu vou te mandar o link também. E seja bem-vinda sempre aqui na Rádio Cultural. Quando quiser, me convide, que eu estarei aqui com o maior gosto. Liana, obrigado. É sempre um prazer ouvir você. E aí eu posso agora contar, né? Já que já terminou, a gente se conhece há tantos anos que até essa live aqui ela não era combinada, mas ela tinha que acontecer, né? 31 anos, amiga. 31 anos é uma vida, né? É uma vida. Obrigado por você continuar sendo Liana Gomes e sendo parte da minha vida. E feliz por você poder dar para as pessoas que estão nos ouvindo essas palavras. Eu acho que hoje as pessoas precisam disso, de serem confortadas na medida do que elas precisam para hoje. Então hoje elas precisavam ouvir isso, amanhã elas vão ouvir uma outra coisa e a vida segue. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Uma excelente noite para você. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Li. É isso aí, estamos voltando aqui com o jornal. Vinícius, está por aí? Opa, aqui estou. É isso aí, Vinícius. Vamos lá, Paulinho, vamos fazer uma batida aí da semana? Como que estão os números atuais aí da Covid? Para informar Covid-19 aqui no Brasil, consultando agora, tem confirmado 178 mil casos, sendo 12.404 mortes, tendo 72.597 recuperados. Aqui em Sorocaba também
Muito se fala sobre o Covid-19, né? Porque é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, para todos os municípios, né? Então, aqui em Sorocaba, a gente também está tendo essa situação. Eu vou pegar daqui a pouquinho os números e já informo. Números confirmados, né? E na política, como que tá, Vinícius? Parece que o Bolsonaro colocou algumas atividades como essenciais, né? Que seria academia, barbearia Sim. e cabeleireiro. Exatamente, já consegui os dados. Aqui em Sorocaba, confirmados 307 casos, né? 888 descartados, 153 aguardam resultados, 40 casos confirmados estão em UTI, estão internados 11 em UTI, 5 óbitos por suspeita do Covid e 28 óbitos confirmados pela doença. 28 óbitos confirmados, né? Exatamente. Em relação à questão da política nacional, o presidente da República, Jair Bolsonaro, classificou, né, disse em seu Twitter que pretende, né, abrir mais comércios que ele considera como essenciais. E daí ele colocou salões de beleza, barbearias e academias, que gerou muita repercussão, muita gente criticando, né, principalmente a oposição dentro do governo Jair Bolsonaro, porque acredita-se que abrir esses tipos de comércio hoje seria daria uma brecha maior à proliferação do novo coronavírus aqui no Brasil, que cada vez vem crescendo mais, né? Vale lembrar que o estado de São Paulo também, 7 hospitais estaduais já estão praticamente com a capacidade máxima atendendo essas pessoas com o novo coronavírus, né? E também o estado está agora mandando esses pacientes para os hospitais das cidades do interior do estado, na tentativa de conseguir abranger a todos. Perfeitamente. Também há alguma outra situação aí que ocorreu em Brasília hoje, alguma atualização? Com certeza, né, Flávia? Hoje a coisa pegou ali em Brasília. Hoje a Polícia Federal conseguiu ter acesso ao vídeo de mais de 4 horas da reunião ministerial que aconteceu no dia 24 de abril, onde se gerou muita polêmica, né, inicialmente dessa reunião, porque, segundo informações, o ministro de Educação, Weintraub, ele teria, né, usado palavras de baixo calão contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, criticando a postura deles, falando uma situação muito complicada. Só que hoje, né, a situação não estava só nesse sentido, porque a Polícia Federal conseguiu mostrar, né, conseguiu assistir, no caso, esse vídeo de 4 horas aí. Então você imagina, né, Flávia? A gente está aqui 42 minutos conversando. Imagina o maçante que deve ser 4 horas assistindo uma reunião. Mas de todo jeito, a questão chegou num ponto que conseguiram se ver o presidente da República dizendo que a ideia dele de mudar o diretor-geral da Polícia Federal e também da Superintendência da sede do Rio teria como objetivo proteger sua família. Ao mesmo tempo que isso foi noticiado pela grande imprensa e que gerou talvez o episódio mais complicado do dia de hoje, talvez mais complicado politicamente falando, e não da questão do Covid, nesses últimos 2 meses, a situação chegou num ponto que o presidente saiu do palácio e veio a público dizer que esse mesmo vídeo também prova sua inocência, porque em nenhum momento ele falou que era para barrar qualquer investigação. E ele utilizou o argumento de que usaria a mudança da direção da Polícia Federal para conseguir proteger sua família depois da facada que ele recebeu. Então ele busca manter essa questão de manter sempre a segurança dele e dos seus. Perfeitamente, né? Além das situações da pandemia que nós estamos vivendo, também está havendo muitos impasses aí, a gente percebe muitos impasses políticos em Brasília, uma situação aí, uma corda bamba, né? Então nós estamos sobrevivendo a todas essas novidades, todos os impactos, cada hora uma notícia diferente, né? Sim. E vamos ver até onde vai toda essa história, principalmente dos depoimentos, né? E ver as partes e os esclarecimentos. Perfeito, exato. Vinícius. Você tem mais alguma informação aí para os nossos ouvintes? Na verdade, só complementando o que eu falei, a Polícia Federal ela assistiu esse vídeo devido à investigação a partir das falas que o Sérgio Moro apresentou na sua demissão há alguns dias, né? Então é por isso que deu toda essa questão aí da situação
envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, também com o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E é um momento muito delicado para que haja divisões ou polarizações, né, no país. Entendo assim, não sei você, Vinícius. Então, pensando numa visão mais generalizada, então um momento muito complicado, né? Um momento de bastante impasses, como eu falei, e muitos problemas aí de relacionamento e talvez de isolamento. E o isolamento, ele é bom para a pandemia, mas para governar, né, numa postura de isolamento, complica, exatamente. Exatamente. É uma situação que, aquela coisa, né, Flávia, eu já disse anteriormente, né, a gente não é dono da razão, né, a gente também não é dono da verdade, mas se percebe que essa crise sanitária, essa crise da doença aqui no Brasil, ela despertou uma crise política que a gente não estava imaginando, né? Tudo bem, Bolsonaro teve forte oposição desde a época da eleição, lá em 2018, em 2019, agora chegar em 2020 com uma situação de uma crise política a ponto de ele ser o mais... o presidente recordista em números de processos de impeachment pedido na Câmara, né? Nem a ex-presidenta Dilma Rousseff conseguiu também ter tantos pedidos de impeachment, né? Assim como outros tantos presidentes polêmicos que passaram na história do Brasil, né? Agora entra uma questão, vale lembrar que número de impeachment também não pode refletir também a popularidade de um governo, assim como também não pode definir uma questão de, como eu posso dizer, de má governabilidade, mas fato é que ele tem o maior número de impeachments, né? Maior número de pedidos de impeachment nesse pouco tempo de governo federal, dessa nova gestão que a gente está vivendo, né? Então é uma situação bem complicada, muito delicada, a gente vive de fato numa corda bamba, onde as coisas futuramente a gente está vendo cada vez mais como incertas, né? Exatamente, é o que eu disse. Em isolamento temos que ficar nós, por questões de saúde. Mas para que alguém governe, independente de sua posição, ela não pode estar em isolamento. Ela tem que ter outras pessoas aprovando, outras pessoas apoiando seus projetos, e para isso que é muito importante a parte dos relacionamentos quando você entra em qualquer gestão. Certinho, então, Vinícius. Obrigada aí pela participação, pela contribuição com as informações. Eu também queria agradecer ao Paulo, também pelo quadro dele, o Agenda Positiva, que foi muito legal. A Liné até colocou... Acho que a gente não pode deixar passar. Posso? Pode, claro. Hoje, gente, dia 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem, onde os profissionais ganham homenagens pela luta contra a pandemia no mundo inteiro, tá? E merecida. O mundo continua lutando de uma maneira agressiva contra a pandemia do coronavírus, que já causou a morte de quase 300 mil pessoas desde o final do ano passado. E hoje, em pleno pico da doença aqui no Brasil, a gente comemora esse Dia Internacional, a classe de profissionais que é mais afetada diante da situação que o mundo já viveu, e a gente sabe que diariamente essas pessoas, esses profissionais, eles arriscam a própria vida na linha de frente dos atendimentos, na tentativa de salvar o maior número possível de pessoas e, acima de qualquer coisa, confortar aqueles que seguem na luta contra o Covid-19. Usando máscara, luva, colocando todo o amor no coração, muitos deles estão abdicando dos seus filhos, das suas famílias, do conforto de uma noite bem dormida para ajudar a quem precisa. Então, fica hoje o nosso registro para todos os profissionais da enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras. Eu não vou dizer nem que é parabéns pelo dia de vocês, mas muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito todos os dias, 24 horas, para tornar a vida dessas pessoas muito melhor daquilo que elas viveram há um tempo atrás ou continuam vivendo agora. Que na sua imensa misericórdia, Deus proteja cada um de vocês, conforte a família de vocês que está em casa esperando uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio, que vocês se sintam protegidos, e a gente espera que quando tudo isso passar, a gente de fato reconheça a importância que existe
de vocês dentro de um serviço de saúde, seja ele público, seja ele privado. Não desmerecendo em nenhum momento nenhuma das outras categorias na área de saúde. Mas, sem sombra de dúvida, nós sabemos que a enfermagem é a linha de frente, é a tropa número 1, é o bastião que chega ali na frente, ataca fervendo e faz acontecer. Obrigado a vocês. E vou mandar aqui um beijo muito especial para 2 enfermeiras que eu conheço pessoalmente. Uma é Daniela Valentim, aqui de Sorocaba, uma enfermeira que faz de tudo para poder compartilhar o seu conhecimento. E uma outra é uma enfermeira lá do sul do país, minha amiga Daniela Lafetá, que de fato faz e acontece junto das pessoas. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, Dani. Deus te proteja. 2 Danis, né? Dani lá e Dani aqui. Perfeito. E com essas palavras eu finalizo o Jornal da Cultural. E que nesse momento que todo mundo aplaude as enfermeiras, aplaude os lixeiros, aplaude todos que estão aí em serviço e em funções extremamente importantes para a nossa sociedade, que esse reconhecimento seja contínuo durante a pandemia e pós-pandemia, mais ainda. Muito obrigada a todos, uma excelente noite. Muito obrigado a todos que ouviram, participaram, né? A razão desse jornal existir é por vocês. Então, fiquem com a gente, acompanhem nossa programação também pela Rádio Cultural FM. Todo dia tem muito conteúdo legal para você e também as nossas lives, que agora estão sendo de terça e sexta. Então, sexta-feira que vem tem mais, viu, pessoal? Até mais. Obrigado, gente, pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo Agenda Cultural. Até lá.